Bom, pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre circuitos elétricos, tá? Vamos ver um pouquinho de resistores, capacitores, geradores e outros assuntos. Então vamos lá para a nossa aqui resolução de exercício, tá? Então diz o seguinte, pessoal, nessa primeira questão: uma lâmpada incandescente comum funciona com a tensão de 120 volts e nessa condição uma corrente elétrica de intensidade 0,5 A percorre. Qual o valor da resistência elétrica do filamento dessa lâmpada? Nós já temos os dados aqui, pessoal, né? Então não vai precisar eu retirar aqui, não é isso? Então, para calcular a resistência elétrica, pessoal, eu vou pegar quem? A DDP e dividir pela corrente, tá? Fazer apenas isso. Então, nós temos quem é a DDP? Então, nosso E vai ser igual a quem? A resistência vai... Ó, a DDP vai ser quem? 120, que é a tensão elétrica, tá? Dividido pela corrente. 120 dividido pela corrente, pessoal, isso aqui vai ser igual a 240 amperes, tá? Essa aqui é a ampere, não, perdão, gente, a 240 ohms, tá, pessoal? Amperes é a unidade de corrente. Agora, já nessa outra aqui, pessoal, a DDP caiu pela metade, né, de 120 para 60 volts, tá? A resistência, vamos usar da questão anterior, que é de 240 ohms, e ele quer saber o que vai acontecer com a corrente, o que acontece. Então, vai ficar quem? Eu vou pegar quem, pessoal? Para calcular a corrente, é o quociente entre a DDP, entre a tensão elétrica e o resistor. Então, eu tenho quem é a tensão elétrica aqui? 60 e a resistência 240. Fazendo essa divisão, pessoal, eu vou encontrar nada mais do que 0,4 amperes, tá? Então, ver se a resistência aumentou, a DDP também aumentou. Aí, como nós vimos lá no vídeo, pessoal, a segunda lei de Ohms não depende de quem ainda, depende da natureza do material, né? Isso depende da área, não é isso? Ó. Vai depender da área, do comprimento e da resistividade que o material é feito. Então, nessa questão eu quero saber a resistência elétrica do fio. Isso aqui já é sobre a segunda lei de Ohms, tá? Então, eu tenho aqui, pessoal, olha, a área é igual a 10 elevado a menos 4 metros quadrados, tá? O comprimento, que é o L, 2,4 metros, tá? Na mesma unidade, não é isso? Ó, metro. A tensão elétrica 2 volts, mas não vai entrar aqui. E eu vou precisar da resistividade, pessoal, não foi dado na questão, mas pesquisando eu encontrei isso aqui, pessoal, 1,68, tá? 1,68 vezes 10, tá? Elevado a menos 8 ohms, tá? Vezes metro. E eu quero saber a resistividade, a resistência desse material. A resistência, pessoal, é dado por quem? Eu vou pegar a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Ou seja, a resistência de um material depende de sua resistividade, ou seja, da natureza do material, do comprimento do fio, né? E inversamente proporcional à área desse fio, ou seja, se eu aumentar a área, vai diminuir a resistência. Então, o que é que nós vamos ter aqui? O seguinte, eu vou substituir 1,68 vezes 10 elevado a menos 6. O comprimento do fio é de 2,5, né? Eu coloquei aqui 2,4, 2,5. Tudo isso aqui vai ser dividido por 10 elevado a menos 4. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar esse 1,68 e multiplicar vezes 2,5. Fazendo essa multiplicação aí, eu vou encontrar 4,2, tá? Ó,
4,2 vezes 10 elevado a menos 8. Tudo isso aqui, a potência não vou mexer, tá? Agora vamos trabalhar com as potências, ó. Divisão de potência de mesma base, tá? Eu vou repetir a base, que é 10, e subtrair os expoentes. Então, menos 8, menos, como aqui no denominador é negativo, vou colocar entre parênteses, tá? Aqui eu esqueci do R. Então, a resistência aqui vai ser igual a quem? A 4,2 vezes 10. Ó, aqui vai dar positivo, menos 8 menos 4 vai ser menos 4 ohms. Pronto. Respondido a letra A. A letra B, que é a corrente elétrica, tá? Aqui nós vamos aplicar a primeira lei de ohms, tá? E eu vou pegar a resistividade lá da letra A, tá? Que é 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. A DDP foi dado no enunciado da questão, que é de 2 volts, que é a tensão elétrica, e eu quero a corrente. Então, a corrente elétrica, tá, pessoal? Quando nós vimos lá, quem? É a DDP dividido pela resistência. E aí, nós temos... Quem é a tensão elétrica? 2, a resistência. 2,4 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Efetuando isso aqui, efetuando a divisão 2 dividido por 2,4, eu vou encontrar um resultado, pessoal, um quociente de 0,47 vezes 10 elevado a 4. Aqui é um 4, tá, pessoal? Só organizando bem aqui, pessoal, desloca na vírgula para a direita, vezes 10 elevado a 4 menos 1. Então, a corrente é de 4,7 vezes 10 elevado ao cubo ampere, né? Ou seja, 4,7 de 4.700 amperes. Então, a resistência do fio, caso o seu diâmetro fosse um dobro. Tá, para me dobrar o diâmetro, pessoal, eu tenho aqui o raio, eu tenho que fazer o que? 2 vezes o raio, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nesse caso, se eu dobrar aqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou dobrar a área também, né? Isso, ó. A área é calculada como? Por π vezes r ao quadrado. Substituindo aqui, ó, o raio por 2r, eu vai ficar como 2r ao quadrado. Então, calculando aqui a potência, 2 ao quadrado é 4, né? 4πr ao quadrado. O que nós vamos acontecer, pessoal? Aqui que a gente pode concluir. O que pode acontecer? A área vai ser o que? 4 vezes maior, se o diâmetro for dobrado. Vai ser 4 vezes maior, tá? E se a área vai ser 4 vezes menor, a resistência, pessoal, vai ser o que? 4 vezes menor, tá? A questão 4, pessoal. Esses resistores, pessoal, eles podem colocar em série, tá? Ou podem ser associados, tanto em série como em paralelo, tá bom? Aqui nós temos um exemplo na figura de 3 resistores em séries. Aqui eu posso chamar de R1, R2 e R3. Aqui nós temos a tensão elétrica, tá? E aqui, pessoal, quando a DDP quando os resistores estão em série, a corrente que passa aqui é a mesma para todos os resistores, tá? Então ele quer resistência equivalente. A resistência equivalente de uma associação em série, pessoal, é só somar os resistores. Então, eu tenho aqui a resistência equivalente, vai ser quem? 20 mais 30 mais 10. Então, vai ser igual a 60 ohms, tá? Agora, eu quero a intensidade da corrente elétrica. A corrente elétrica, pessoal, a gente vai pegar quem? A DDP dividido pela resistência equivalente. Quem é a DDP, pessoal? A tensão elétrica, 120 volts. Quem é o resistor equivalente? É o que nós acabamos de calcular,
60 ohms, ele que é a corrente do circuito. Então eu tenho aqui, vai ser quem? Vai ser 120, que é a tensão elétrica, dividido por 60. Isso aqui vai ser igual a 2 amperes. E aí, pessoal, a corrente elétrica, a corrente é a mesma para todos os resistores, tá? É a mesma corrente para todos os resistores. Já DDP não, tá, pessoal? A tensão é diferente. Cada resistor, gente, vai possuir uma... Vou só descer aqui um pouquinho a caixa. Pronto. Cada resistor, pessoal, vai possuir uma tensão elétrica. Então, a tensão elétrica é diretamente proporcional, tá, ao resistor e à corrente. Mas a gente vai só multiplicar. Então eu vou pegar a DDP1, ó, resistor 1, que é 20, né? Então vai ser 20 vezes a corrente, que é 2. Observe que aqui vai ser igual a quem? A 40 volts. O resistor 2, eu vou pegar quem? O resistor, ó, DDP, a tensão do resistor 2 vai ser o resistor 2 vezes a corrente. Quem é o resistor 2? Olhando aqui, ó, 30, né? Vai ser igual a quem? A 30 vezes a corrente. Vai ser igual a 60 volts. A tensão elétrica no resistor 3. Eu vou multiplicar de novo, tá? Pegar o resistor 3, que é igual a 10, não é isso? 10 vezes 2. E vai ser igual a 20 volts. Observe, pessoal, que a soma da tensão que passa em cada resistor, eu vou obter a tensão elétrica total, tá? Observe, ó, 40 mais 60 mais 20. E eu vou chegar aos 40 mais 60, 100, aos 120 volts, que foi dado no gráfico. Já aqui, pessoal, no exemplo 3, pessoal, eu tenho aqui, olha, a tensão elétrica, tá? Os resistores associados em paralelo, e aqui eu tenho a corrente. A corrente, pessoal, cada resistor irá passar uma corrente elétrica diferente, tá? Essa corrente vai depender do resistor, tá bom? A primeira questão, quer saber como é que a gente faz? Está pedindo para a gente calcular a resistência equivalente, tá, pessoal? Então a resistência equivalente vai ser igual a quem, ó? 1 sobre RE é igual a quem? A 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aí a gente faz a substituição. Eu vou encontrar R1, ó, 60, opa, tá, pessoal? Aqui, eu tenho que voltar aqui, eu posso enumerar, tá, gente? Ó, R1, R2 e R3. Então vai ficar 1 sobre 60 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Agora, pessoal, não dá para mim somar com denominadores diferentes. Então eu preciso fazer o que? Procurar o MMC. O MMC de 60, 30 e 20 é o próprio 60, tá? 60 dividido por 60 é 1. 1 vezes 1. Você vai fazer do mesmo jeito. Vou pegar o denominador, dividir pelo denominador anterior e multiplicar pelo numerador. 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 60 dividido por 20, 3, né? 3 vezes 1, 3. Faz adição, tá? E eu vou ter quem? 1RE vai ser igual a quem? A 6 sobre 60 avos, tá? Dá até para simplificar, mas vamos fazer o produto do meio pelos extremos. Vai ficar 6RE igual a 60, não é isso? Eu multipliquei R vezes 6 e 1 vezes 60. Então, 60 dividido por 6, o nosso resistor equivalente vai ser igual a 10 ohms.
Ou seja, se eu quiser substituir esses 3 resistores por um equivalente, vai ser igual a 10 ohms, tá? A intensidade da corrente elétrica em cada resistor, tá, pessoal? Aí nós iremos calcular, tá? Para a gente calcular, nós vamos pegar aqui, eu vou calcular a corrente para cada resistor. Eu vou pegar vai ser a DDP dividido pelo resistor 1. Então eu tenho que o resistor 1 é 60, né? A DDP é 120. Então, olha, vai ser 120 dividido por 60. Isso aqui vai ser igual a 2 amperes. Para o resistor 2 vai ser quem? Para a corrente 2 vai ser a DDP dividido pelo resistor 2. Então vai ser 120 dividido pelo quem é o resistor 2 por 30, não é isso? Dividido por 30. Isso aqui vai ser igual a 4 amperes. A corrente do resistor 3 vai ser a DDP dividido pelo R3. Então vai ser quem? 120 dividido por quem é o resistor 3? 20. Dividido por 20. Isso aqui vai ser igual a 6 amperes, tá? Se eu quiser descobrir a corrente total, pessoal, basta eu somar I1 mais I2 mais I3. Então eu vou encontrar 2 mais 4 mais 6. Eu irei encontrar um total de a corrente que passa aí por esse circuito de 12 amperes, tá? A tensão elétrica, gente, ó. A tensão elétrica é a mesma que passa em todos os resistores, tá? Ou seja, na associação em paralelo, pessoal, em paralelo a tensão é a mesma para todos os resistores, tá? Para todos os resistores, ou seja, quanto vai ser? 120, não é isso? Ou seja, 120 volts, que aqui é o que está dando na associação. A sexta questão, pessoal, a sexta questão está pedindo para a gente fazer o que? Só aumentar aqui um pouquinho a fonte. Está pedindo para a gente calcular, já trata a questão de resistores, tá? Ó, a sexta questão diz o seguinte: uma pilha que tem força eletromotriz, ó, de 1,5 e resistência interna de 0,5 ohms está associada a uma lâmpada cuja sua resistência é de 0,5 ohms, tá, pessoal? Determina, letra A, a tensão elétrica entre os terminais, tá? Então, quais são os dados que eu tenho aqui, pessoal? Vou retirar aqui os dados que nós vamos utilizar nessa questão. Aí eu vou calcular primeiro a corrente, tá? A corrente e por fim a tensão, tá? Então vamos lá. O vídeo vai ficar um pouquinho grande porque são várias questões, não é isso? Então eu tenho uma força que foi dada aqui, a FEM, eu vou chamar de força eletromotriz 1,5 volts, não é isso? A resistência interna de 0,5 ohms, tá? A resistência da lâmpada, eu vou botar o R maiúsculo, 0,5 ohms, e ele quer que determine pessoal, a DDP do gerador, ou seja, na pilha, que a pilha é um gerador. Só que para isso eu preciso descobrir a corrente. Então, a corrente que passa na lâmpada, que vai ser igual a quem? A corrente da lâmpada é igual a quem? A força eletromotriz menos a força resistência, menos quem? A resistência interna vezes a corrente.
essa força, a tensão na lâmpada, pessoal, vai ser quem? A sua resistência vezes a corrente. Então vamos substituir a tensão da lâmpada por quem? R vezes R vezes I, não é isso? Ou seja, a resistência da lâmpada vezes a corrente. Pronto, fizemos a substituição e agora é só substituir os valores. Quem é R? 0,5 vezes I, que é igual a quem? A força eletromotriz 0,5 menos R 0,5 vezes I. Aqui, pessoal, só conferir bem aqui que tem um erro na questão, tá? Então aqui é 2,5 vezes I, que é, pronto, vamos trazer agora, ó, 2,5 vezes I. O outro aqui, ó, pessoal, tava negativo, ele vem positivo, não é isso? Mais 0,5 I, que é igual a 1,5. Então 3i é igual a 1,5. Agora eu vou fazer essa divisão e vai ser igual a quem? A 3 vai ser quem? 1,5 dividido por 3. Então a corrente que atravessa a lâmpada é de meio ampere. Pronto, pessoal. Então a tensão da lâmpada, eu vou pegar esta expressão aqui, tá? Vai ser o que? Nesse caso aqui a tensão da lâmpada vai ser igual a tensão do gerador. E aí a gente vai ser quem? R, não é isso? Vezes a sua corrente. Então a tensão lá na lâmpada será que a tensão é 2,5 vezes 0,5. E eu vou encontrar 1,25 volts. Pronto. E aqui, pessoal, essa maior corrente. Para ter a maior corrente, pessoal, para atingir a maior corrente, como são grandezas, a tensão tem que ser zero, tá? A tensão tem que ser zero. Então eu vou precisar da força eletromotriz da pilha, que é de 1,5 volts, tá? A resistência interna de 0,5 ohms. E eu quero a corrente máxima, não é isso? Então nós vamos utilizar quem? A corrente máxima. Eu vou fazer como é que eu irei calcular? É a força a DDP do gerador, não é isso? E do gerador, a tensão do gerador igual que a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Essa aqui vai ser zero, não é isso? Aqui então vai ficar 1,5 menos 0,5 vezes I. Então 0,5 vezes I é igual a 1,5. Então a corrente vai ser igual a quem? 1,5 dividido por 0,5, tá? Isso aqui eu vou encontrar 3 amperes. Isso aqui vai ser a corrente máxima, será de 3 amperes. Então, pessoal, qualquer coisa veja o conteúdo e a nossa aula fica por aqui.